O sol começava a cair no horizonte, e o vento seco levantava pequenas nuvens de poeira no caminho pedregoso que levava ao Gólgota, o lugar da caveira. Para muitos, era apenas mais um dia sombrio, marcado pela morte de criminosos. Mas, para o soldado romano que estava de pé, a poucos metros da cruz central, havia algo diferente naquele dia. Algo no ar parecia inquieto. O silêncio pesado que envolvia a colina era incomum, quase como se a própria natureza segurasse o fôlego, esperando por algo. Havia uma sensação, uma tensão invisível, que ele não conseguia nomear, mas que lhe trazia calafrios. Ele era um homem acostumado à violência. Como centurião, já havia presenciado muitas execuções e torturas. O grito de um condenado se tornará apenas mais um som, e o sangue derramado, parte de sua rotina. No entanto, naquele momento, mesmo envolvido em uma cena rotineira de crucificação, algo lhe dizia que o que estava acontecendo ali ia muito além de uma simples execução. Jesus, o homem pregado à cruz, havia sido motivo de muitas conversas nos corredores do poder. Uns diziam que ele era um profeta, outros um agitador. Havia rumores de milagres, curas, e até mesmo de ressuscitar mortos. Mas o soldado, que agora o observava, via apenas um homem exausto, machucado além do que qualquer ser humano deveria suportar, cercado por uma multidão que o condenava, mas com olhos que diziam algo diferente. Na mente do soldado, a pergunta começava a se formar: quem é este homem? O silêncio era quebrado apenas pelos murmúrios distantes e pelo farfalhar das roupas dos outros soldados, enquanto a cena parecia se desenrolar em uma espécie de lenta agonia. A cada segundo que passava, o soldado sentia um peso maior em seus ombros, como se estivesse à beira de presenciar algo que não seria capaz de compreender totalmente. Ele se perguntava se os deuses estavam assistindo, ou se o próprio universo estava esperando. A crucificação era comum, mas a atmosfera daquele dia era única. O soldado olhou para o céu, que parecia mais escuro do que deveria, embora ainda fosse meio da tarde. Uma sombra invisível parecia pairar sobre ele, aumentando sua inquietação. Algo estava prestes a acontecer, algo que ele não conseguia descrever, mas que estava impregnado no ar. Esse era o silêncio antes do grito, e o soldado estava prestes a presenciar os últimos momentos de uma história que mudaria o curso da humanidade. Enquanto o silêncio se mantinha pesado, o soldado fixou o olhar em Jesus, que estava preso à cruz central. Seus olhos varreram o corpo ferido, as feridas abertas, os espinhos cravados em sua cabeça, e ele se perguntou como alguém podia suportar tanto sofrimento sem implorar por misericórdia. Outros condenados que ele havia presenciado, nesses momentos, gritavam, suplicavam, amaldiçoavam seus algozes. Mas Jesus, embora abatido, mantinha uma presença estranhamente serena. O soldado sentia a inquietação aumentar dentro dele. Aquela cena diante de seus olhos carregava mais significado do que ele podia compreender. À sua volta, as vozes que zombavam de Jesus ecoavam no ar: "Se és o Filho de Deus, desce da cruz", gritavam os sacerdotes e líderes religiosos. Havia uma mistura de escárnio e medo em suas palavras, como se, no fundo, temessem que ele realmente fosse quem dizia ser. No entanto, Jesus permanecia em silêncio, suportando a dor em silêncio. O soldado já ouvirá falar sobre esse homem. Diziam que ele andava pelas aldeias, pregando um novo reino, curando enfermos, expulsando demônios. Alguns acreditavam que ele era o Messias, o prometido libertador de Israel. Mas, como um libertador poderia acabar assim, pregado em uma cruz romana, cercado por ladrões e assassinos? Enquanto essas perguntas surgiam em sua mente, o soldado sentia que algo maior estava em jogo. Ele não era um homem de fé, tampouco seguia as superstições dos judeus, mas naquele momento, diante daquela cruz, ele percebeu que a figura que se contorcia de dor estava além de qualquer criminoso que ele já havia visto. O olhar de Jesus, mesmo sofrido, parecia conter uma verdade que o soldado não conseguia compreender totalmente, mas que o tocava profundamente. Era como se o próprio destino estivesse sendo decidido ali, naquela colina. A cada suspiro de Jesus, a dúvida crescia no coração do soldado. Ele era apenas um homem? Ou talvez, fosse algo mais? A presença daquela cruz parecia carregar o peso de séculos de profecias, de promessas antigas. Ele sentia um peso espiritual no ar, algo que ele não conseguia ignorar.
Mesmo que o céu estivesse começando a escurecer, a luz que emanava daquele homem parecia maior do que qualquer coisa que o soldado já havia testemunhado. A pergunta que começou a ecoar em sua mente agora se tornava um clamor interno: este homem é realmente o Filho de Deus? O soldado, que costumava ser frio e impassível, agora se via envolvido em uma confusão de emoções e pensamentos. Algo estava prestes a ser revelado, e ele não podia desviar o olhar daquela cruz. O destino de muitos estava sendo selado ali, mas, no fundo, o soldado sentia que o seu próprio destino também estava em jogo. O sol estava alto quando as execuções começaram, mas agora, um estranho fenômeno tomava conta do céu. O soldado olhou para cima, desconfiado, enquanto as sombras das nuvens pesadas pareciam engolir a luz do dia. O meio-dia se transformava em uma tarde de escuridão, e a atmosfera se tornava densa, quase palpável. Ele ouviu os murmúrios dos outros ao redor, alguns com medo, outros em dúvida, e até mesmo os zombadores silenciaram por um momento. Havia algo na mudança do céu que assustava até os mais céticos. A escuridão veio como um manto, cobrindo o Gólgota. Não era uma simples mudança de tempo, era como se o próprio universo estivesse lamentando, contorcendo-se diante da cena. O soldado sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele já havia testemunhado tempestades, desastres naturais e batalhas sangrentas, mas nada era comparável ao que acontecia naquele momento. Era como se a terra, o céu e o mar estivessem gritando silenciosamente em agonia, respondendo ao sofrimento de Jesus. Aos pés da cruz, o silêncio se transformou em medo. As pessoas começaram a se perguntar se estavam diante de algo muito maior do que poderiam compreender. O soldado, antes firme, sentiu sua postura vacilar por um instante. Ele olhou ao redor e percebeu que até seus companheiros de armas pareciam desconfortáveis, murmurando entre si, com olhares nervosos. Algo além do físico estava em jogo. Era um momento de caos. Pássaros que voavam em círculos no céu haviam desaparecido, os ventos, que antes traziam o calor do deserto, agora traziam um frio inesperado, como se a própria natureza estivesse respondendo ao que estava acontecendo no coração daquela colina. A escuridão era tão profunda que o soldado podia sentir o peso dela sobre seus ombros, uma opressão que parecia vinda de outra realidade. Algo estava errado, e ele sabia que não era apenas o tempo. Os olhos do soldado voltaram a se fixar na cruz. Jesus, agora envolto na escuridão, parecia ainda mais sobrenatural. Ele já não era apenas um homem agonizando, ele era o centro de um mistério cósmico. Cada vez mais, o soldado se via dominado pela certeza de que estava presenciando algo divino, algo que escapava da compreensão humana. A terra começou a tremer levemente, como se ela própria estivesse contorcendo-se em resposta ao que estava acontecendo. O soldado tentou manter a compostura, mas a sua mente estava em tumulto. O que poderia causar tamanha agonia na própria criação? O soldado, que tantas vezes olhara para a morte sem vacilar, agora se via tomado pelo medo do desconhecido, pelo terror daquilo que não podia controlar. A pergunta que antes era apenas uma semente de dúvida, agora crescia em sua mente: o que realmente está acontecendo aqui? Era uma dúvida que ele não conseguia mais ignorar. O silêncio pesado da escuridão foi interrompido por um som que fez o coração do soldado saltar. Um grito. Não um grito de desespero, como ele já ouvirá tantas vezes nos campos de batalha ou nas execuções anteriores. Era um grito que parecia ecoar além do físico, atravessando o ar carregado e atingindo a alma de todos que o ouviram. Está consumado. As palavras saíram da boca de Jesus com uma força surpreendente, um último ato de vontade e poder. O soldado observava com os olhos arregalados. O que significava aquilo? Não era uma frase de derrota, tampouco de alívio. Era um clamor de vitória, uma declaração de que algo grandioso havia sido completado. O homem na cruz, que deveria estar à beira da morte, usará suas últimas forças para anunciar algo muito maior do que qualquer um ao redor podia entender. Está consumado. Aquelas palavras ecoavam na mente do soldado como um trovão distante. Ele olhou novamente para Jesus, e pela primeira vez, o soldado sentiu que compreendia, ainda que de forma vaga, o que estava acontecendo. Esse não era o fim de um homem, mas o começo de algo. Havia uma vitória oculta naquele grito, um desfecho planejado muito antes que ele pudesse conceber.
O soldado não sabia explicar, mas a sensação de que aquele homem estava cumprindo uma missão divina o envolveu como um manto. O céu ainda escurecido, a terra tremendo sob seus pés, e o som daquele grito penetrando sua mente, tudo indicava que o momento não era apenas uma simples execução. O soldado sentiu sua respiração falhar por um instante. Ele havia presenciado batalhas onde a vitória era comemorada com gritos e aplausos, mas nunca havia sentido uma vitória tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Jesus, agora com a cabeça inclinada e o corpo inerte, parecia ter decidido o momento exato de sua morte. O soldado nunca vira nada parecido. Ele já havia visto homens morrerem lutando, outros implorando por mais tempo de vida, mas ali, diante de seus olhos, havia algo totalmente diferente. Jesus entregará sua vida, como quem cumpria um dever supremo. Não fora derrotado, ele havia se entregado. Essa era a diferença. As últimas palavras de Jesus ainda ressoavam em sua mente, e o soldado, sem saber porquê, sentiu seu coração começar a se abrir para uma verdade que ele nunca imaginou. Ele estava diante de algo que transcendia o seu treinamento, sua disciplina e até mesmo sua compreensão do mundo. O que havia sido consumado? Ele ainda não sabia a resposta, mas o impacto daquele momento o transformaria para sempre. As últimas palavras de Jesus ainda ecoavam na mente do soldado quando o silêncio absoluto caiu sobre o Gólgota. Não era um silêncio de paz, mas de algo profundamente transformador, como se a própria criação aguardasse uma resposta. O corpo de Jesus, agora sem vida, pendia da cruz, mas para o soldado, aquele não era o fim. Havia algo mais, algo que ele ainda não conseguia entender por completo, mas que o impactava de uma maneira irreversível. Os outros soldados olhavam em volta, perplexos, enquanto alguns na multidão começavam a se dispersar, temerosos dos sinais sobrenaturais que presenciaram. Mas o centurião permaneceu ali, imóvel, seus olhos fixos no corpo de Jesus. As trevas ainda envolviam a terra, e a cada segundo que passava, uma certeza crescia dentro dele. Era como se, ao mesmo tempo que Jesus expirava, o véu de cegueira espiritual que cobria o soldado fosse sendo rasgado. Ele havia ouvido falar sobre o Filho de Deus. Os judeus tinham suas profecias e esperanças de um Messias, mas para o soldado romano, tudo isso parecia distante e irrelevante. Até aquele momento. Ele olhava para Jesus e não via apenas um homem morto, mas a prova viva de algo divino. A escuridão, o terremoto, o grito de Jesus, tudo apontava para uma verdade inescapável: aquele homem era diferente. Ele era quem dizia ser. E então, as palavras saíram de seus lábios quase sem esforço, como se fossem inevitáveis, e verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não era apenas uma constatação, era uma confissão de fé. O soldado, que antes era um observador cético e endurecido pelos anos de batalha e morte, agora se via diante de uma realidade que mudava sua alma. Aquelas palavras, pronunciadas em meio à sombra da cruz, carregavam um peso que ele ainda não podia compreender por completo. Mas, naquele momento, ele soube. Ele soube que havia algo maior em jogo. Aquilo que parecia uma execução comum tinha sido o momento mais sagrado que ele já presenciara. O Filho de Deus tinha morrido ali, na sua frente, e ele, um soldado romano, fora testemunha dos últimos minutos da vida do Salvador. Os seus colegas soldados o olhavam com curiosidade, mas ninguém ousou falar nada. Talvez eles também tivessem sentido algo, mas foi o centurião que verbalizou aquilo que todos temiam reconhecer. O soldado olhou mais uma vez para Jesus, agora inerte, e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Algo dentro dele havia sido transformado, e ele, que tantas vezes olhara para a morte com indiferença, agora se via diante de uma nova perspectiva sobre a vida, e sobre o que vem depois dela. As palavras que ecoaram de seus lábios continuariam a ressoar na história: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E naquele momento, o soldado, que um dia fora cego, agora via.